Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo para mais um Juris Talk aqui com pessoas especiais para falar de um tema que eu acho, reputo, muito importante para o dia a dia da gente, que é o tema da análise econômica do direito. Hoje estou aqui com 3 convidados especiais, professor Felipe Azevedo, professor doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor da universidade também. Um cara muito bom, faixa marrom de jiu-jitsu, casca grossa, americano. Exatamente. Maior título de todos. Maior título de todos. Estou aqui também com Ana Marília, professora também, pesquisadora. Disse que queria ser maratonista, pré-maratonista. Sou pré-candidata a maratonista. E aqui professora Samara Trigueiro também, professora de Direito, professora especialista em Direito Penal, especialista em Segurança Pública, pré-candidata a vereadora aqui do Natal. E estou aqui com esse time de convidados para falar de um tema que eu acho que é muito importante. Mas aí, antes de mais nada, eu faço, às vezes aqui, já passo a ideia para a nossa audiência do que seria a análise econômica do direito. Porque eu vou me posicionar, já disse aqui, como ouvinte, aprendendo todos os termos de análise econômica do direito. Bom, eu e Marília, a gente está nisso há um tempo já, estudando essa forma de abordar as normas jurídicas e como as pessoas reagem às normas jurídicas. Basicamente, é uma maneira de estudar se as normas jurídicas produzem os resultados que elas foram criadas para isso. Então, eu imagino que todo mundo saiba que quando você diz que tal conduta é crime e escreve isso no Código Penal, a finalidade é evitar que aquela conduta aconteça. Isso. Então, matar alguém é punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, como é que eu estudo se está funcionando bem? Qual a metodologia? Eu tenho que, talvez, recorrer à estatística. Então, se eu recorro à estatística, eu posso ir pela linha da econometria para estudar os dados de letalidade, de crimes violentos no país, e aí correlacionar isso com hipóteses de até que ponto as prisões estão, de fato, suportando o número de homicidas, tem muito, tem pouco. Não, essa análise da eficácia, digamos assim, no primeiro momento das normas jurídicas e como as pessoas reagem às normas jurídicas, a gente consegue fazer buscando metodologia na área da economia. Então, é diferente de direito econômico, tá? Porque direito econômico é um estudo do direito. O que é que o jurista faz? O que é que o profissional do direito faz? Ele estuda as leis, lato sensu, no sentido amplo. Então, ele estuda as leis, os decretos, as portarias, a Constituição, e vê lá o que é que está escrito, quais são as consequências, e instrui o seu cliente, ou eventualmente, se ele for magistrado, decide conforme essas leis. Então, basicamente, o estudo do direito se resume a estudar normas. E a análise econômica do direito é estudar essas normas a partir do conhecimento da economia. Então, essas normas funcionam? Essa é a principal pergunta que quem faz análise econômica do direito procura responder. Nem sempre no direito o jurista se preocupa muito se a norma funciona. Às vezes ele quer que a norma não funcione na sua atuação. Então, se eu estou advogando para alguém que praticou uma conduta que uma norma proíbe, eu vou tentar que essa norma não funcione. Vou buscar algum tipo de fragilidade nas autoridades que aplicaram a lei, na ação delas, para dizer que aquela norma não vai poder ser aplicada ao meu cliente. Então, o direito nem sempre busca a defesa do próprio direito. E a análise econômica do direito vai entender o porquê que isso acontece. Inclusive, por que o comportamento dos profissionais do direito nem sempre é defender a própria rigidez do sistema jurídico, a própria saúde do sistema jurídico. A gente estava conversando aqui agora, Marília, e falando exatamente nesse sentido, de que você fez aí uma jornada do mestrado, de discussões com relação à agência regulatória e tal, e aí você disse, parei na eficiência, na eficácia das normas, foi o ponto de partida. Como é que você vê também isso? Como é que você enxerga essa questão da análise? Exatamente, complementando um pouco o que o Felipe estava falando, a análise econômica do direito vai pegar um instrumental da microeconomia e trazer para o direito. Por quê? A ideia é conferir mais racionalidade às decisões judiciais e também à própria elaboração das leis, das normas. Por exemplo, qual é a consequência de aumentar a pena para o crime de roubo? Qual seria essa consequência? Porque a gente tem um certo populismo penal, que prega, não, você aumentar a pena, você vai resolver esse problema. Alguns estudos mostram, dentro da análise econômica do direito, que a consequência de você aumentar a pena de roubo é o quê? Não vai ser evitar o roubo. Por quê? Porque o criminoso,
ele não vai olhar para aquele aumento de pena e vai dizer, agora vou me inscrever na universidade para estudar, vou procurar um emprego, porque a pena aumentou. Isso é difícil que aconteça, né? Então, vai aumentar o quê? O crime de latrocínio, tá? Então, a análise econômica do direito ajuda a entender a efetividade daquela norma, as consequências, o incentivo que aquela norma vai dar. Por quê? Porque o direito é uma estrutura de incentivos, né? Toda norma jurídica visa um incentivo, né? A obrigação de fazer, não fazer, enfim. E a relevância disso, como eu vejo, né, atualmente, ela é clara. Por quê? Porque a gente tem uma Constituição que contém muitas normas que têm esse caráter de plasticidade. Então, a gente tem a plasticidade das normas constitucionais. Por exemplo, dignidade da pessoa humana, o que é? Conceito indeterminado. Assim, muita coisa vai caber aqui dentro. O princípio da eficiência, ele é um princípio, então ele tem esse conteúdo também um pouco indeterminado, só que ele tem um objetivo de estar ali. Foi incluído posteriormente na Constituição com a reforma da administração pública, lá em 1998, por uma razão, trazer eficiência. Mas o que é eficiência? O que é que vai trazer eficiência? Algumas pessoas vão dizer que determinada conduta do administrador público é eficiente, outras pessoas vão se contrapor. Por exemplo, a questão das cotas. Um dos argumentos que o STF utilizou para declarar a constitucionalidade das cotas para negros em concursos públicos foi exatamente o princípio da eficiência. E aí ele fez uma argumentação em cima disso. Outras pessoas podem usar o mesmo princípio para uma outra argumentação. Contra-argumentar. E aí, o ferramental que a microeconomia nos dá nos ajuda a dar mais racionalidade E isenção nesse sistema. Exatamente para diminuir esse conteúdo muito, talvez ideológico, mais pessoal. Por quê? Porque todo juiz, toda pessoa vai ter, né, as suas preconcepções. Isso é natural do ser humano. E ele pode aplicar a lei de acordo com o seu viés. A gente teve também a reforma da LINDB, na verdade, o acréscimo de alguns artigos da LINDB, que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que vai trazer normas que vão introduzir normas focadas para o direito público, né? Então, vão informar o direito público brasileiro. E aí, a gente traz a ideia para o nosso sistema jurídico do consequencialismo, está bem claro. Então, o juiz não pode decidir com base em normas indeterminadas, sem analisar as consequências da sua decisão. Não é que ele não possa decidir com base em princípios, né, nessas normas que têm um conteúdo moral denso, né? Mas ele decidindo com base nisso, ele precisa analisar as consequências dessa sua decisão. E aí entra toda a importância da análise econômica do direito, desse instrumental da microeconomia. Por quê? Porque o juiz não vai ser um profeta que vai dizer que consequência tal é essa ou não. Existem estudos que vão embasar essa decisão. Perfeito, perfeito. Eu entendo, né, que acho que é um ponto primário de validade, né, que o Felipe até colocou, mas de trazer o direito para a realidade. Eu vou escutar a Samara primeiro, mas assim, colocar exatamente que o direito ele não participe de um limbo no qual ele reina sozinho, né? Sim. E você tem fatores, a análise econômica do direito, exatamente isso, o fator da economia que traz vetores de estímulos, desestímulos, vetores econômicos, vetores da teoria de jogos, etc. A gente vai... Só para complementar também, essa questão da microeconomia, muita gente acha que a gente, quando fala sobre economia, está falando simplesmente sobre juros, sobre inflação, mas não. Microeconomia, ela analisa o comportamento individual, o comportamento humano. Então, como o ser humano se comporta de acordo com tais incentivos. Verdade. Samara, e aí?
Não, até porque a primeira análise que a gente tem que fazer é como as leis nascem, né? Sim. E a gente sabe que a regra é que pela vontade popular. Né? É como se o Congresso Nacional analisasse ali o que é que o povo quer, o que é que o povo clama, então vamos criar as leis. E muitas vezes os nossos representantes, eles não têm, de fato, uma capacidade jurídica de fazer essa proposição. Né? Eles apenas atendem o clamor social, o clamor popular. Por isso a importância desse estudo. Né? Porque não basta a gente colocar uma lei, muitas já nascem mortas, porque, quer dizer, não vai ter nenhum tipo de eficiência ou eficácia. Então, é muito importante a gente fazer essa análise para que a gente também não tenha aí uma centena, milhares, né, de leis que a gente realmente não tem nenhum tipo de eficiência. Né? Samara, interessante você falou isso, porque eu me lembrei de uma citação, né? Essa coisa que eu botei aqui no Google, apareceu aqui, o Pensador, né? Aqueles trechinhos em aspas que a gente acha rapidamente quando faz uma pesquisa aí, do Otto von Bismarck, né? Quanto menos as pessoas souberem como se fazem as salsichas e as leis, melhor dormirão à noite. Pronto. Então, Justamente. talvez a análise econômica do direito e os conhecimentos de quem vivencia a aplicação da norma, que, por exemplo, no caso do processo civil, o advogado, o cliente, o juiz, né? Os servidores do judiciário. No caso do direito penal, os policiais, né? Os advogados criminalistas, os magistrados. Então, quanto mais a gente entrar em contato com essas pessoas, a gente vai ter mais conhecimento dos efeitos perniciosos de uma lei mal elaborada. Com certeza. E eu acho que aí o ponto que eu vou falar aí, né, na condição, inclusive, né, de mais velho, né, então, o que me chama a atenção do discurso, e é um ponto que eu me radiquei recentemente, que é a ideia do realismo jurídico, tá? Então, óbvio que existem muitos debates com relação a isso, mas chama-se a atenção no realismo jurídico numa perspectiva que eu acho que é interessante, que é assim, o direito, na realidade, o que se fala que é direito não é direito de verdade. Né? Então, a gente estuda e aprende 5 anos na universidade, depois mestrado, depois doutorado, um cabedal de normas, etc. Quando, na realidade, quando a gente vê na prática, a gente vê, por exemplo, os fatores econômicos, os fatores políticos, os fatores sociais, psicológicos, os fatores sociais, as doenças de uma forma geral, sendo o grande vetor de construção do direito. Né? E aí vai atrás ali o jurista tentando arrumar as pontas e fazer entender aquilo que não é inteligível. Né? Do ponto de vista lógico, normativo, não é inteligível. Aí você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Te vira. Invente uma argumentação, construa uma camada de logicidade nessa argumentação mínima, de coerência lógica, de texto e um abraço. Né? Então, eu gosto muito da ideia da análise econômica do direito, porque eu acho que é um dos primeiros movimentos, vamos dizer assim, né? de saída desse direito normativo apenas para um direito real. Buscando, por exemplo, estatística, buscando, como a gente vai ver agora, né, eu queria escutar vocês também, elementos da sociologia, como da matemática, da sociologia como a teoria dos jogos, que você trabalha com elementos matemáticos, estatísticos, enfim, que hoje está dentro das ciências sociais, buscando descobrir porquê das coisas, né? Eu lembro que você me indicou um livro que eu li recente, eu não estou me lembrando o autor, mas O que não se vê, né? Sim, Frederic Bastiat. Frederic Bastiat, né? O que não se vê. E talvez entre muito nessa citação de Bismarck, exatamente nesse sentido. O que não se vê na construção do direito. Né? E a gente a análise econômica do direito talvez traga isso para tona, né? Ou seja, vamos ver isso. Né? Vamos traz para a superfície, né? Isso. A gente, sobre essa citação do livro do Bastiat, O que não se vê, foi bem importante, até porque eu estava pensando enquanto eu via Ana Marília e Samara. Tem um trecho no livro, né? Na verdade, é uma parte de uma obra dele lá, do Bastiat, que ele diz assim, se eu for argumentar que alguém ganha, ou um grupo de pessoas ganha, então isso por si só já é o suficiente, eu posso dizer que eu posso tacar uma pedra num edifício, como esse aqui que a gente está hoje, porque o vidraceiro ganha. Uhum. Então, ele cita esse exemplo absurdo, para tratar de várias questões de intervenção do Estado no domínio privado, ou na necessidade do Estado expandir gastos públicos, então isso significa que ele precisa recolher mais tributos para atender o bem comum. Só que ele mostra que em várias situações que supostamente a finalidade é positiva, né, os agentes públicos, a sociedade está de boa fé, na verdade o tiro sai pela culatra e as consequências são as piores possíveis. A tirar do exemplo do vidraceiro, ele diz assim, poxa, a riqueza ela é produzida nas trocas voluntárias. Então, quando eu resolvo
investir uma parte do meu patrimônio comprando alguma coisa de alguém, é porque eu atribuo muito valor àquilo que eu estou comprando. Porque quando eu compro o produto A, eu invisto o meu tempo nesse podcast, eu estou abrindo mão de várias outras coisas que eu poderia fazer. Então, para mim, é a alocação ótima de recursos, é o que me faz mais feliz. E, por outro lado, quem também está aqui oferecendo aquele produto para mim também ganha nessa troca de capital ou de outro tipo de capital que não seja financeiro. E ele diz assim, na história do vidraceiro, o dono do prédio, do estabelecimento, que foi teve prejudicado, né? Levou a pedrada, ele não vai fazer uma troca voluntária. Ele vai ser obrigado a despender de uma parte do seu recurso num vidraceiro. E aí é onde surge o que a gente chama na microeconomia de falhas de mercado. Porque se isso acontece, eu não tenho, talvez, no mercado, o número de vidraceiros suficientes para atender, né, pessoas que foram vitimadas por arruaceiros. Então, eu tenho um problema de oligopólio natural. Então, aí eu começo a ter problemas econômicos de má alocação de recursos que podem parecer prosperidade de um, mas socialmente é o atraso de todos. Então, isso é muito comum, trazendo essa análise para o direito, e vou falar agora de processo civil, né, para os advogados que estão nos assistindo. Por que tem tanto processo no judiciário? Como é que eu resolvo isso? Em regra, vão dizer que a culpa é dos advogados, que recorrem demais. Mas os recursos decorrem das leis. Isso. E, por sua vez, as leis estão produzindo incentivos para que haja recurso. E o judiciário decide de maneira um tanto quanto não padronizada, não homogênea. Então, se você aqui em Natal, por exemplo, você tem 6 varas da Fazenda Pública na comarca de Natal, salvo engano, a última informação que eu tive foi essa. E se você for atrás, você pode ver que demandas iguais, a depender de qual vara da Fazenda Pública é sorteada, a decisão é diferente. Como é que você não vai recorrer? Você é incentivado a recorrer pela forma como se estrutura o Poder Judiciário organicamente e como as leis estão estabelecidas. E outra, a gente tem que saber conectar acesso à justiça e litigiosidade. Então, eu tenho no Juizado Especial, que foi criado em 1995, sabe lá Deus quando, 95, né? Para desafogar o judiciário e dar celeridade à resposta da justiça à sociedade. E hoje, um processo, às vezes, no juizado demora mais do que o processo na justiça comum. Por quê? Porque não há risco em levar uma demanda frívola ao judiciário no juizado especial. Isso mesmo. Porque não existe custas judiciais. Quem leva uma discussão absurda para o juizado especial, se perder, não paga nada. Então, não há risco. Existe muito essa questão também, né? Aí só trazendo, né, Ana Marília, a ideia de estímulos e desestímulos, né? Que eu acho que se bebe muito, né, na economia, né? Nessa perspectiva de estímulos econômicos, trocas de consequências, de decisões, né? Como é que você vê isso também? Essa lógica que o Felipe colocou aí de estímulos e desestímulos. Sim, estímulos e desestímulo de comportamento, né? Por exemplo, o que o Felipe estava falando, a gente tem um incentivo à litigiosidade. Isso é um problema bem estrutural, na verdade. Né? Essa palavra está na moda, estrutural, mas é um problema estrutural no sentido de que tem grande litigiosidade, você não tem risco, você não tem custas nos juizados. Mas também a gente tem um problema na administração pública. Por quê? Porque a gente tem várias leis que a própria administração pública não cumpre. Então, tem muitos processos no juizado da Fazenda Pública de servidor público atrás da sua progressão, por exemplo. Por quê? Porque a administração pública não faz por conta própria. Ela empurra isso como um problema futuro que vai ser resolvido pelo Poder Judiciário. Se a Ana Marília me permite um parêntese, a análise econômica do direito ajuda nisso também, porque ela diz assim, não é a administração pública em si, é o gestor público que não se responsabiliza em regra, pelo aumento de despesa a ser executada em governos futuros. Então, por mais que existam leis sobre isso, é raríssimo. Eu queria que vocês me contassem um caso, sobretudo em governo de estado. Município pequeno, às vezes você sabe que isso acontece. Mas em governo de estado, presidência da república, quando é que um governador, um ex-governador foi responsabilizado por criar uma despesa para um governador que vem no próximo mandato? Então, o gestor público não é responsabilizado. Exato. Como não tem nenhuma consequência para a sua ação de não cumprir a própria lei, então eles acabam adotando essa conduta. Nos juizados cíveis, por exemplo, a gente tem também muitos processos contra grandes empresas que não têm o menor interesse de conciliar, não chegam num acordo. Por quê? Logicamente, porque o custo-benefício é sempre uma análise de custo-benefício. Então, se
o custo de não conciliar fosse maior, então elas conciliariam. Então, o problema não é apenas você trazer a ideia da conciliação, instituir isso, até porque, a depender do caso, você criar uma audiência de conciliação onde não vai haver conciliação, você já sabe previamente. Por exemplo, nos juizados cíveis, em relação a processos contra grandes empresas, não vai ter conciliação. Então, você está criando uma audiência que não vai ter nenhum resultado. E isso já é sabido anteriormente. Então, você está tornando o processo mais longo. E aí, por quê? O custo para elas é menor do que o benefício. Com certeza. Então, a gente tem a questão do dano moral, que é também uma grande controvérsia. Aqui no Brasil, se estabelece um dano moral baixíssimo para as empresas que descumprem a lei, que causam danos, né, para os consumidores. Isso desincentiva a negociação. Exatamente. E o judiciário, eles aí trazem aquela ideia, né, de enriquecimento ilícito do consumidor. Mas essa é uma forma de você estimular a litigiosidade, porque para a empresa sempre vai ser melhor esperar uma ação que vai demorar, que no final das contas um dano moral vai ser R$1.000, R$2.000, a depender do caso, e para ela vai ser mais benéfico, enquanto para o consumidor, muitas vezes não. Eu acho que o ponto aí eu queria citar a Samara também nesse sentido, o ponto que a gente tem também é que talvez falte até consciência do judiciário que ele age como um player na análise econômica do direito. Na realidade, a gente sabe que nem o termo é um termo comum, vamos dizer assim. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui, exatamente. Mas assim, de entender-se como um player dentro da perspectiva de construção do direito, né? E de se posicionar enquanto agente de estímulo, desestímulo, né? É tão um dos livros que eu marcou bastante recentemente foi do professor Marinoni, A Ética dos Precedentes, e ele estava... eu conversei com ele, ele disse, eu estava num momento de inspiração, eu disse, para mim é o melhor livro que você escreveu. Ele diz, a imprevisibilidade é a regra do sistema. Ou seja, como é que você vê, Zamara, assim, esse judiciário também, vamos dizer assim, produzindo decisões aleatórias, imprevisíveis, insegurança jurídica e trazendo esse elemento de desconhecimento de como ele deve atuar como um player na análise econômica do direito, estimulando ou desestimulando uma determinada conduta, etc. Estimula algumas e desestimula outras, de fato, né? Não, o que a gente tem hoje, realmente, é decisão para todo tipo de causa. Para prender e para soltar, para pagar e para não pagar, para indenizar e não indenizar. Depende da turma do STJ. Depende, justamente. Inclusive, decisões importando jurisprudência de outros países. Né? Jurisprudências que não cabem na nossa realidade social, inclusive. E a gente vê muito isso, principalmente na área criminal. A gente decisões de câmaras do STJ decidindo como se estivesse decidindo um fato que estivesse acontecendo nos Estados Unidos. Verdade. Então, desestimula realmente, e eu acho que esse desestímulo cai muito mais para a população e estimula mais quem tem poder. Infelizmente. Ele faz uma alusão a um livro da Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz, a advocacia nos tribunais superiores é uma advocacia de homens cordiais. E o sistema, ele é caótico exatamente para permitir qualquer tipo de coisa. Então, é propositalmente caótico, né? Ou seja, eu digo, o sistema é caótico, qualquer decisão pode vir, portanto, né? Eu vou estimular e desestimular, eu vou estimular, não, vou permitir que uma decisão que seria do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, absurda, ela venha. Né? Só para complementar também essa ideia, se a gente pegar a noção de precedentes que vem lá do direito inglês norte-americano, é para dar estabilidade. Você tem um precedente para que ele seja seguido, mas não é por 1 ou 2 anos. É assim, 30, 40 anos. Você vai mudar um precedente, lá nos Estados Unidos, por exemplo, depois de décadas. Aqui no Brasil, se eu pego uma decisão em 2018, talvez ela já esteja desatualizada. Totalmente. Já mudou o entendimento. A gente muda de 2 em 2 anos. E qual é assim, o que é que eu quero dizer que a análise econômica do direito, ela pode ser usada para dar transparência às razões e das decisões e as suas consequências, mas ela também pode ser usada de maneira um tanto quanto equivocada, né?
apenas como um argumento de reforço no campo do que já se faz no judiciário brasileiro, que é a retórica pura. Isso. Então, eu vou dar um exemplo disso que eu estou dizendo, né? Eu fiz um estudo recentemente sobre uma decisão do STJ a respeito de descriminalizar, essa é a palavra mesmo, por decisão judicial, não por lei, né? O contrabando de até 1.000 maços de cigarro. Contrabando é um crime, né, previsto no Código Penal, e eles estabeleceram esse marco. 1.000 maços de cigarro. 1.999. 1.000 não é crime. 1.001 é crime, né? E aí eu fui, literalmente, enfiei lá junto com o professor Peri Chiquida nos presídios de São Paulo para perguntar para os presos o que é que eles achavam dessa decisão. Literalmente, boa. foi o que eu fui fazer. E eles responderam que isso se conectava com crime organizado, o contrabando de cigarro. Lógico. Eles responderam que essa descriminalização vai fazer com que o cigarro lícito vai ficar menos competitivo frente ao cigarro ilícito. Eles responderam que o que define se você compra um cigarro do Paraguai contrabandeado ou um cigarro fabricado na indústria nacional ou importado de maneira correta é o preço. É o valor. Então, isso daí é a mesma coisa de que uma pessoa que não está presa responderia. Então, só levanta o argumento de que não adianta um tribunal dizer, não, por uma questão de proporcionalidade, de uma visão econômica de que até 1.000 maços não tem grande relevância para o crime organizado. Não é isso a análise econômica do direito. Então, a gente tem que ter cuidado também com o uso da expressão de maneira propositadamente equivocada para reforçar o que já existe no meio jurídico, que é retórica pura. Decidir e depois buscar na lei o fundamento para aquilo que você já decidiu. Eu vou escutar a Samara, porque eu acho que aqui entrou na área aqui, economia do crime, etc. Mas eu vivi essa realidade na prática, né? Quando lá em 2008, 2009, fiz o mestrado. E aí lembro na época que a temática mais vigor naquela época era o mínimo existencial e a reserva do possível. Aí eu fui estudar, né? Eu digo, vou estudar, porque é um negócio bacana, né? Tá todo mundo falando, é você estudante, louco para aprender, e fui estudar. Origem alemã, e aí as decisões dos tribunais alemães, e tal. E eu disse, pô, bacana. Aí, um belo dia, chego no escritório, tá lá uma contestação do Estado do Rio Grande do Norte, dizendo que não ia fornecer medicamento porque estava dentro da perspectiva da teoria da reserva do possível. Ele não tinha orçamento para isso. Eu disse, meu amigo, a discussão na Alemanha era se o cara teria uma educação nível altíssimo. Não era o básico, não. Mas aí você colocou muito bem. O cara pega a lógica jurídica, que é muito argumentativa, muito fluida, cheia de conceitos indeterminados, cheio de elementos que muitas vezes nem a gente que está lá 20 anos, 10 anos sabe, e coloca a roupa, até para, em alguma medida, né, existe também um elemento nesse sentido, se distanciar. E se escrever uma palavra em alemão na decisão. Aí acabou. Não tem recurso. Mas é isso, a ideia é essa, você imaginar como é que você consegue, por exemplo, aí vou pedir aqui a ajuda de vocês, como é que eu justifico juridicamente uma decisão dessa do STJ? Porque eu não sabia, porque aqui eu tô abismado, ou seja, como é que você diz que 999 não é crime, 1.001 é? Como é que faz isso, Samara? Diga aí pra mim. Como é que o policial reage a isso daí? Porque essas coisas a gente não aprende nos bancos da universidade. Olha, na verdade, isso ao mesmo tempo é muito complexo e na mesma hora não é tão complexo assim. Às vezes eu acho que vem de uma ordem ou de uma questão muito mais ideológica sobre descriminalização de condutas e querer beneficiar alguém ou algo do que realmente está preocupado em a gente manter uma paz, uma ordem, uma segurança social. Né? Então, a gente mudou, a gente virou o jogo. A gente hoje está muito mais preocupado com o bandido do que com o cidadão. Né? Então, efetivamente, quando eu digo, não, quem for preso com 1.000 maços de cigarros, né, não está mais cometendo crime, eu estou preocupado, então, com quem? E o policial que comete por abuso de autoridade. Justo. Se você contar errado, 1.000 e 1.001... E conta, né? Aí, conta, por vários fatores. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Então, a gente se pergunta, essa lei é para beneficiar quem? Porque tem que ter alguém que seja beneficiado. É a sociedade, que é o que deveria ser. Então, são muitas... É complexo, mas, ao mesmo tempo, se você for fazer assim, uma análise bem
superficial, você vai dizer, não, aí tem alguma questão ideológica, aí tem alguma questão de beneficiar alguém, porque... Eu li um livro recentemente que o cara diz, comece pelo porquê das Comece coisas. pelo porquê. Por quê? Né? E não vamos tentar achar a resposta, comece pelo porquê. Eu tenho uma lógica aí, por isso que fundado no realismo jurídico, a ideia de que, de fato, nós temos hoje um vetor, e aí eu queria escutar vocês, um vetor de um direito que Marília colocou plástico, né? Bem plástico, aí já começa a dar, não, o direito é plástico, mas aí se a gente remete um pouquinho à origem, a gente diz assim, mas não eram regras, né? É tudo ou nada, regra 2 mais 2 igual a 4, não, já é um direito plástico, tudo agora que agora eu relativizado, consigo colocar capas em qualquer coisa. Tem um autor que é conhecido para quem lê sobre análise econômica do direito aqui no Brasil, chama Ivo Gico Júnior. E eu me lembro que lá em 2012 eu assisti uma palestra dele no Recife e ele desceu, desculpa aí, o cacete no neoconstitucionalismo, né? Então, para quem não conhece muito de direito e está aqui nos ouvindo, né, basicamente é o seguinte, se entendeu no início do século passado que direito deveria ser regra, a regra deveria estar na lei e ele deveria ser o mais claro e objetivo possível para que as pessoas pudessem entender o que é conforme e o que não é conforme o direito e agir conforme essa racionalidade. E isso a gente chamava de positivismo jurídico, né? Os juízes, por sua vez, devem seguir esse mesmo pensamento, essa mesma abordagem, devem aplicar a lei e para garantir também essa previsibilidade que é a função, a razão de ser lógica do direito. Você tem leis, tem profissionais que se formam no curso de direito porque você quer que a sociedade saiba o que é conforme e o que não é, o que é certo e o que é errado. Então, você tem que ter segurança jurídica. É uma função lógica do direito, é garantir essa segurança, essa previsibilidade social. Né? Eu saber que eu não posso bater em alguém só porque eu estou afim, porque tem uma consequência disso e tudo mais. Então, esse foi um pensamento super básico, mas que reinou aí durante um tempo, né? No início do século passado, até um certo pedaço. E aí surge um outro movimento. Um movimento que entendia que muitas vezes as pessoas tinham direitos negados, porque a lei não dizia expressamente que aquela pessoa tinha o direito, então era negada a ela, e a gente tinha que entender de maneira mais flexível e plástica como o direito funcionava. E a Constituição, que é a lei que as outras leis devem seguir, ela deveria ser mais uma lei. Que qualquer pessoa pudesse pegar, botar debaixo do braço e dizer, a Constituição diz que eu tenho direito a isso, então você tem que me dar. Ela não é a lei que as outras leis devem ser respeitadas, é a lei que qualquer um deve respeitar, o agente de trânsito deve observar, todo mundo tem que observar. E aí isso parece muito interessante, pô, que legal, que bonito, só que isso teve consequências terríveis. É o que não se vê. O que não se vê, verdade. E aí as consequências terríveis foram... O que é que tem escrito na Constituição? A Constituição tem escrito lá proporcionalidade. E o que é isso? Né? E o que é isso? E aí não só foi o suficiente, né? Os grandes eruditos, estudiosos da Constituição e que defendiam que as coisas deveriam acontecer assim, chegaram e disseram que na Constituição tem escrito coisas que não tem escrito nela. São os princípios implícitos. E aí surge o princípio constitucional da razoabilidade. Aí é um salto triplo carpado, né? Então, assim, eu defendo que meu cliente tem que ter direito a fazer um tratamento médico, vou pegar o mesmo exemplo, no Canadá, experimental, para uma doença terminal, e o Estado brasileiro tem que pagar, o Estado do Rio Grande do Norte, o município de Jucurutu tem que pagar. Porque ele tem o direito à vida e é razoável, conforme está na Constituição, que não está, mas foi implicitamente lá colocado, é razoável que ele tenha esse tratamento médico. E aí, isso bastou para que juízes decidissem conforme a sua visão de mundo, com a sua ideologia, e se desprendessem daquele compromisso anterior com a lei. A gente vê muito isso no princípio da proporcionalidade. Por quê? Porque se a gente for ver, Alexis, ele traz uma fórmula para a aplicação do princípio da proporcionalidade que é super complexa, para evitar esse tipo de coisa. E, por exemplo, o professor Leonardo Martins aqui, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele vai trazer a noção do princípio da proporcionalidade alemã. E aí a ideia é bem mais racional, mais limitada do que de como a gente aplica aqui. É bem mais rígida. Então, princípio da proporcionalidade, como é que você aplica? Você vai ver adequação e necessidade. E isso é fácil de você perceber sem ir por caminhos enviesados
ou análises mais políticas, ideológicas, você entender se aquela medida é adequada ou se aquela medida é necessária. Isso é bem mais objetivo, bem mais claro. E aí, quando parte para o princípio para a proporcionalidade em sentido estrito, que é o terceiro passo da aplicação do princípio da proporcionalidade, a gente tem o quê? O que é que o professor Leonardo Martins fala? Ele fala assim, olha, isso aqui, essa análise da proporcionalidade em sentido estrito, ela é política. E aqui o juiz não deve adentrar. Engraçado. E Porque eu já prefiro que ela seja econômica. É. É essa talvez a grande sacada, né? Porque essa literatura alemã, a gente tem dificuldade de ter acesso, primeiro por conta da língua. É verdade. Então a gente tem acesso a traduções e depois tem acesso a citações feitas por outros autores. Isso gerou um problema terrível naquele julgamento do Mensalão, da Ação Penal 470, quando o ministro Joaquim Barbosa, como relator, e os demais ministros que o seguiram, aplicaram aspas, teoria domínio do fato para condenar o então ministro, não sei, na época se ele já tinha sido exonerado, tal, José Disseu, pelos crimes lá investigados no chamado Mensalão. Só que a teoria do domínio do fato não tem absolutamente nada a ver com o que ela serviu de fundamento. E precisou que o Roxin, que é o autor alemão, Klaus Roxin, viesse ao Brasil depois de um tempo e fosse entrevistado no site jurídico, o Conju. Interessante foi que eu acho que o entrevistador estava todo feliz, né? E aí, o que o senhor achou da sua teoria sendo aplicada no Supremo Tribunal Federal do Brasil? Ele disse, mas eu nunca escrevi isso que disseram lá. Eu nunca disse que prescindia de prova para condenar alguém por estar numa estrutura que nela aconteceu um crime. Então, assim, precisa provar o domínio da decisão criminosa. Então, isso acontece muito com a doutrina alemã. A doutrina alemã, ela é transportada para cá muito com essa coisa de reforço argumentativo do que você já quer que seja. E até para distanciar, né? Você tem aí... E aí eu queria falar um pouquinho também Mas eu não estou dizendo tema. que não é político não, Alexi. Mas não, claro, mas a lógica, na realidade, é de distanciamento. Perceba que quando você está aqui na mesa, e vamos imaginar que eu estou conversando com vocês aqui, eu faço uma citação em alemão, ou o Felipe faz em alemão, a gente vai ter uma dificuldade de se conectar à decisão, portanto, de debater. Ou você se resigna e diz assim, eu não sei, eu não entendi, eu vou ficar calado. Ou você é muito atrevido e vai dizer, me diga exatamente o que é, que eu vou atrás do autor originário. Que é muito raro, porque a gente tem um sistema que é muito fechado nesse sentido, né? Então, é muita lógica, né, do distanciamento também dessas teorias, quando a gente vai pegando esses... Mas a questão que o Felipe falou de aplicar a análise econômica na fase da proporcionalidade em sentido estrito, você não precisa, porque você aplica na adequação e na necessidade. Já está lá. Então, realmente, por quê? Porque a proporcionalidade em sentido estrito, ela vai ser uma análise muito política mesmo. Porque, a princípio, seria custo e benefício, mas um custo e benefício em relação a quê? Qual é a melhor decisão? Aqui não tem muitos limites. E aí a gente chegou no outro assunto, que é a ED positiva e normativa. Mas antes desse assunto, eu acho que é interessante trazer exatamente essa dinâmica, que aí entra elementos outros, né? Porque eu acho que a análise econômica abre a porta, mas eu tenho hoje no meu repositório de discussões um elemento que eu acho que é fundamental, que é o elemento político, tá? E outro elemento que é fundamental, e aí prescinde a questão da sociologia e da antropologia, mas que entra na psicologia, que é o elemento de vieses e heurísticas que tem a ver com a ideologia de uma forma geral. Como é que se vê, por exemplo, isso dentro da análise econômica, dentro da teoria dos jogos, ou seja, esses fatores presentes, né? Porque aí, com toda a vênia, né, essa questão da teoria é exatamente isso. Eu construo um racional teórico e no final eu entrego a bola para alguém que não tem nenhum racional teórico. Como é que faz isso, hein, Marília? Você trazer essa teoria da adequação, da proporcionalidade, essa proporcionalidade da adequação, chega na adequação em sentido estrito e diga assim, aqui a discussão é política. Ela já é mais aberta. Aberta, né? Total, né? Qual é o racional disso? A gente tem um exemplo da aplicação da teoria dos jogos bem claro no Brasil, que é a questão da delação premiada, né? Cuja lei foi muito bem feita, muito bem estruturada, só que, pelo entendimento dos tribunais agora, e pela própria vontade do Congresso Nacional, ela está sendo um pouco desconfigurada. Mas ela aplica exatamente a teoria dos jogos. Isso. Então, você vai incentivar a colaboração com o Estado para que aquele crime ele seja resolvido de uma forma bem mais eficiente e trouxe resultados.
né? Que, infelizmente, a gente está vendo agora que muitos desses resultados, eles acabam sendo... a gente vê um certo retrocesso na aplicação dessa própria lei. Mas é porque a gente tem um vetor político Com hoje, certeza. né? E é isso que eu queria escutar. Como é A que gente, eu às vezes, trago esse vetor busca a político? racionalidade no direito, porque é o que a gente busca. A gente está correndo atrás de uma racionalidade para isso. Agora eu gostei. Agora a gente não pode desistir, né? Vamos manter. Tá igual a maratona dela. Vamos manter fiel. Eu tô mais velho, Marília, então eu vou fazer assim. Eu tô quase desistindo. O que ela falou, eu entendo que são duas coisas, né? Você tem o instrumento, a técnica. Então, a técnica é essa. Para você fazer com que o agente A colabore com a persecução penal, né? Que ele está sendo, querendo ou não, perseguido pelo sistema de justiça. Né? Ele está sendo acusado, investigado e tal. Então, para ele não fugir e sim colaborar, você tem que produzir incentivos para que ele faça isso. Aí, isso é uma técnica. A lei foi criada com base nessa construção racional e ela funcionou, certo? A lei foi aplicada e ela funcionou. O tempo passa e aí chega um conjunto de um arranjo político dentro do judiciário e entende que todos aqueles acordos que foram viabilizados por conta de uma racionalidade técnica proveniente da matemática, que é a teoria dos jogos, deveriam ser desfeitos por uma questão que não diz respeito à economia. Não diz respeito mais ao direito. Ao direito, então devem ser desfeitos. E aí é aquela coisa, eu quero decidir assim e eu vou buscar um argumento que me permita decidir assim. O argumento não foi em análise econômica, o argumento, como muitos processualistas, Samara pode até falar sobre isso, não foi dentro do processo penal e se pegou e levantou um entendimento aí, não sei de onde, de que era uma questão que tinha que ser julgada em um foro, de uma outra competência. E aí tudo que é construído a partir de uma lógica econômica é desfeito por uma questão de poder. Mas isso não descredibiliza a técnica. A técnica se mostrou produzindo resultado. Isso, produz resultado. Mas sim, a gente só tem que entender o seguinte, a gente não vive de maneira mecânica. Né? A nossa sociedade ela tem essas questões, essa fluidez política, jurídica, econômica, acadêmica. Mas a perspectiva que eu queria escutar, Samara, exatamente é nesse sentido. Até que ponto toda essa parafernália, né, que a gente desenvolve na academia, que a gente desenvolve na economia, no direito, ela não é apenas um pano de fundo, por exemplo, para um vetor na teoria dos jogos para a política, para o poder, né, no final das contas, ser conduzido. Ou seja, será que a gente está realmente apitando o jogo? Ou a gente está só validando o que já foi feito? Porque essa é uma preocupação que eu tenho. Ou seja, como é que você encara, por exemplo, os elementos políticos dentro da perspectiva da teoria dos jogos, dentro da perspectiva da análise econômica, dentro dos casos que foram apresentados aqui? A política está em tudo, em absolutamente tudo, inclusive nesses pontos que nós levantamos. Né? É muito interessante porque a gente diz que o direito ele tem que acompanhar a evolução social. Né? A sociedade vai evoluindo e o direito ele vai se adequando. E hoje o que a gente observa é que, na verdade, quem está adequando o direito, fazendo o direito se adequar, é a política, e não a sociedade propriamente dita. Né? Então, isso é muito complexo, porque hoje, você, como diz, você tem uma lei, a lei diz claramente como ela deve ser aplicada, mas você começa a construir várias teorias a adequar aquela lei para a sua decisão. Né? Então, processualmente, está ficando extremamente complexo. Né? Desistindo, eu estou quase como você, estou quase desistindo. Deixe só Ana Marília e Felipe na luta. Não, mas eu sou um realista, como é que eu escutei esses dias? Um realista otimista. Realista otimista, ou seja, é um cara que... Viés do otimismo. Exato, viés de Temos otimismo, muito. exatamente. Porque assim, eu vejo no dia a dia, na realidade, não vou dizer apenas a política, porque eu acho que o fator política é um dos mais importantes, mas eu vejo também o fator econômico, eu vejo o fator psicológico. A gente não adentrou o universo do ser humano ainda no direito, que deve ser entrado, ou seja, os mecanismos de heurística, vieses e formação no pensamento das decisões de uma forma geral. Eu acho que é importante, mas é muito difícil defender algo hoje de racionalidade Totalmente. nesse cenário.
eu acho que é o seguinte, sabe assim, eu ando lendo também com outras coisas fora do que a gente está falando aqui, do direito. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a gente não pode se levar tão a sério. E quando a gente se leva muito a sério, a gente fica deprimido. Então eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu não posso achar que eu vou mudar tudo. Então eu não posso condicionar a minha ação a um resultado de impacto social. Eu penso assim. Então, eu sei quais são os meus valores, eu sei qual é o meu papel, eu sei o que eu estudo, eu sei qual é o compromisso que eu tenho, e eu começo a mudar aquilo que eu posso impactar. Então, eu começo arrumando meu próprio quarto, minha própria casa, minha própria família, minha própria sala de aula, né, minha própria relação com os meus amigos. Então, para eles, nesse ambiente, nesse microcosmos, eu vou cumprir a minha função. Vou cumprir a minha função de dizer que a decisão do STJ de até meu maço de cigarro não tem nenhuma racionalidade. Vou discutir o porquê com o Samara, porque a Samara está na linha de frente. Então, ela entende como isso é péssimo para a autoridade policial, porque ela vai dizer assim, eu não vou correr esse risco mais. Eu vou fechar, não vou mais fazer operação em rodovia. Não vale a pena. O incentivo que é dado pela Entendeu? Então, decisão. isso daí a gente consegue impactar. Porque eu converso com a Samara ela tem uma capilaridade na Polícia Civil, na área de segurança pública. Não só na Polícia Civil. Então, ela vai me dizer uma coisa que eu vou jogar lá para o meu feudo, digamos assim, acadêmico, universitário, e ela, na sala de aula dela, ela vai também transmitir isso. E aí ela vai também transmitir essa visão lá Então, a gente tem que saber, e também não ficar achando que vai, através dessa coisa de um levando para o outro, atingir toda a sociedade e fazer mudar. Mas eu tenho um tempo para cumprir aqui, e eu vou fazer alguma coisa com esse meu tempo. Então, eu acho que a gente não precisa levar tão a sério. Acho que a gente tem que... Eu escutei ontem... Eu gosto dessa ideia, eu acho também. Eu já não me levo a sério há muito tempo. Lá em casa eu não sou levado a sério também há muito tempo. Eu tô nessa perspectiva há muito tempo. Eu sou sem futuro. Você que diz, eu não tô... Agora nós temos uma confissão dele. Sim. A situação aí é uma autoridade lá de casa. Mas assim, só para concluir o raciocínio, ontem eu tava... por acaso, uma coincidência aqui da nossa conversa, surgiu na minha cabeça. Um estudioso de comportamento, né, provavelmente um psicólogo, ele dizendo que ele foi estudar a vida dos superatletas. Então ele pegou lá nadadores e tal, esses caras que batem recordes e tal, essa coisa toda, nos Estados Unidos. E aí ele chegou à conclusão que se ele pegar e for filmar a vida do cara inteira e depois botar para você assistir acelerado, você vai ver que nos primeiros 10 minutos você vai ficar extremamente entediado, porque as ações do cara foram completamente simples e repetitivas. É verdade. Então, se eu escuto isso, eu posso continuar não me levando muito a sério, fazendo minhas ações simples e repetitivas todo dia. Não vou ganhar nada, não vou bater recorde nenhum na natação, mas pelo menos é um caminho que deu certo para alguém, então eu vou seguir. Tá mais ou menos isso. Não, mas bacana. A ideia realmente, eu acho que é essa, a gente se levar menos a sério, eu acho que faz parte do sistema. Mas em relação, voltando à questão da ela leva a sério. Não, eu vou levando a sério mesmo, tá levando a sério. Eu sou uma pessoa muito deprimida, eu vou ser ainda mais, né? Mas, se você se levar menos a sério, talvez a gente... Não, mas para você, só para fechar isso, a teoria dos jogos foi aplicada de forma correta e ela teve resultados positivos. Sem dúvida. O problema é o fator da vontade política. Ela deu resultados positivos. É isso que eu quero saber. Ela deu resultados positivos até ela atingir certas pessoas. Uhum. Quando atingiu certas pessoas, não, aqui já não vai dar mais certo. Olha, então vamos mudar o jogo. O corte que eu faço é esse, tá? Eu queria chamar a atenção. A teoria dos jogos, ela é funcional, até porque aí a gente tem que respeitar, né? A gente está nas ciências sociais, né? E a gente faz o que eu chamo de quase ciência, né? Ou seja, a gente tenta, se esforça, mas a matemática não. Né? A matemática não. Aquele danado do avião, ele sobe e ele desce. Então, a engenharia matemática, ela é exata, ela é verdadeira. A gente tem muitas questões ainda muito falaciosas. Exato. A questão da teoria dos jogos que eu coloco é assim, será que o radar de teoria dos jogos que a gente tem que trabalhar não deve ser ampliado para exatamente, como vocês já estão propondo aqui, colocar na teoria dos jogos a análise econômica, ou seja, já faz parte do jogo. Eu não posso tirar hoje uma análise meramente normativa do direito. Mas isso e aí eu já jogo também a análise política
análise psicológica, porque, por exemplo, a gente vive uma realidade hoje, se você for analisar hoje, e aí vai entrar em temas, um tema inclusive que é nossa pauta aqui, a gente vai olhar pro Supremo Tribunal Federal e a gente vai ter, sim, sérias considerações com relação a indivíduos que estão lá. Então, eu não estou mais trabalhando apenas na análise política, eu estou trabalhando na análise de alguns até psicológica. Sim. Então, eu tenho que colocar na teoria dos jogos elementos psicológicos que são importantes. Sim, eu queria que... É exatamente essa ideia, ou seja, como é que a gente constrói isso aqui a 4 já a 8 entra na questão da economia comportamental, né? Que aí tem estudos sobre isso. Você vai modular o jogo conforme os jogadores, isso é tranquilo. Assim. Tem um cara que escreveu um texto lá atrás, todo estudante de direito leu, que é Fernando La Salle, os fatores reais de poder. Então ele diz assim, quem é que manda na sociedade? Ele tem um povo que demora muito para mandar, porque para que ele se organiza? Alguém já tomou conta. Já tomou conta. Tem quem tem o controle da força, que é bala, né, Samara? Quem tem o controle da força, que geralmente é quem está à frente das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública. Isso. E tem o mercado, né? Na visão de La Salle, que era um marxista, né? No seu tempo. E aí tem o mercado. E assim, você tem aí interações, um jogo entre esses fatores reais de poder. Se você pegar La Salle e trouxer para a teoria dos jogos, você pode identificar e modular o jogo. Então, isso você consegue fazer. A análise econômica do direito não deixa de ser aplicada porque o Supremo Tribunal Federal declarou nulo todos os processos decorrentes da Lava Jato. Muito pelo contrário. Agora que começa. A gente vai só colocar novos jogadores e vai analisar o comportamento, das interações dele. E ver os incentivos. Aí eu posso falar de muita coisa. Eu posso falar que existe... Como a gente conversa vez ou outra, o Supremo Tribunal Federal ele não tem nenhum risco na sua atuação. Sim, é verdade. Então eu posso trabalhar de uma perspectiva de risco. O agente racional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, pode decidir conforme entender, conforme quiser, ainda que isso esteja contra o direito. E qual é a consequência disso? Qual é a responsabilização? Então, se ele não tem risco, não tem ônus, não tem custo de oportunidade, nem risco, ele pode sempre julgar conforme o seu interesse. Eu estou fazendo análise econômica do direito das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Verdade, verdade. Muito bom. E aí a gente entra nesse ponto, né, olhando até para esse vetor hoje, que é um grande dificultador, né, da racionalidade do direito hoje, chamado Supremo Tribunal Federal, e a gente discute, por exemplo, uma decisão recente que foi a descriminalização da maconha. Ou seja, como é que a gente coloca isso dentro dessa salada de fruta, né? Ou seja, como é que exatamente. Ou seja, como é que a análise econômica do direito, como é que a economia comportamental, como é que a teoria dos jogos, como é que tudo isso desemboca, por exemplo, numa questão como essa de descriminalização do uso da maconha. Ou seja, como é que vocês veem isso? Na verdade, o Supremo ele descriminalizou a conduta de portar a maconha para o consumo próprio, né? Que é o que está previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Então, aquela pessoa que for pega portando, né, droga para consumo, né, próprio e não de terceiro, agora é uma conduta, é um ato administrativo. Né? Quando surge a lei, em 2006, essa conduta ela já nasceu despenalizada. Então, portar maconha para consumo próprio é crime, contudo, você não é punido por isso. Né? Então, antes tinha prestação de serviço à sociedade, a demonstração verbal, você era obrigado a assistir uma palestra sobre os malefícios que o uso da droga pode fazer para você, e etc. e tal. E aí foi encampada agora a campanha, né, para descriminalizar a conduta, ou seja, já não era o punido, agora deixa de ser crime. Pronto, deixa de ser crime. Usar maconha continua sendo proibido, continua sendo proibido. Aí a gente faz uma reflexão. E como é que eu uso sem portar? É assim, né? Como é que eu vou usar? Porque antes eu tenho que portar. Né? E o que é que acontece? Quando você traz essa questão de descriminalizar a conduta, você não está legalizando o seu uso. Tá? Então, apenas aquelas pessoas, de acordo com a decisão do Supremo, se você pegou com 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, né? Então, você não está cometendo crime nenhum. Você não está cometendo mais nenhum crime. Como surge isso? Por que surge isso? Porque surgiu a ideia de que a população carcerária é formada majoritariamente por pessoas jovens, negras,
pobres, né? E que muitas dessas pessoas estão presas por serem usuários de droga e não traficante. E que existe um preconceito, principalmente nas forças de segurança pública, de apenas autuar pessoas com esse perfil, né? Então, eu acho que tudo começou com uma questão mesmo ideológica. E aí eu vou utilizar até a fala do ministro Fux, quando ele disse: se a CNJ constata que nos presídios brasileiros tem centenas de pessoas presas, que eram usuários, mas foram presos, autuados, condenados, estão cumprindo pena como traficante, então que as defensorias públicas atuem em cada caso. Porque a gente não pode fazer uma coisa generalista. Por quê? Porque eu posso estar portando 40 gramas de maconha e eu ser usuária, mas você pode estar portando 40 gramas e você ser traficante. Então, eu tenho que analisar. O direito penal é caso a caso. A gente não tem como generalizar, né? E o mais interessante dessa decisão do Supremo, para mim, foi como ela nasceu, né? Como essa decisão nasceu? A partir de que fato? O fato nasce a partir de uma revista que é feita dentro de um presídio em Diadema, em São Paulo, e é encontrado dentro de uma marmitex, dentro de uma cela, 3 gramas de maconha. O preso, então, confessa que aquela droga pertence a ele, que é para uso próprio. É feito um TCO e ele é condenado à prestação de serviço à sociedade. E aí a gente vai. Quem é esse preso? Era alguém que estava ali cumprindo pena por roubo, né? Por o roubo praticado com uso de arma de fogo e concurso de agentes. Foi, inclusive, condenado a 11 anos de prisão. E o mais interessante é porque a discussão é o seguinte: a gente está discutindo o princípio da individualidade, o princípio da vida privada, né? E a questão do crime propriamente dito, né? Do uso da maconha. Só que aquele indivíduo, ele não estava dentro da casa dele. Aquele indivíduo estava dentro de uma cela de um presídio. Ele estava custodiado pelo Estado. Ele não estava dentro da casa dele fumando maconha. Ali ele estava para cumprir uma pena por um crime que ele cometeu. Então, como é que vai sobressair o princípio da individualidade, o princípio da vida privada dele, em razão de uma descriminalização, né? Achar que aquilo dali, ele não poderia ser punido por estar com aquela quantidade de droga, porque a vida dele é pessoal e ele faz com a vida dele o que quiser, inclusive não está atingindo a saúde pública, né? Eu não estou atingindo a saúde pública. Então, se esse fato foi levado ao Supremo justamente discutindo esses princípios constitucionais relacionados à vida privada da pessoa, que ela usa o que quer, ela faz o que ela quer. E a gente não faz o que a gente quer. A nossa liberdade, ela não é absoluta. Ninguém faz o que quer. Porque se todo mundo fizesse o que quer, a gente vivia numa barbárie. Aí que tá. Quem decidiu isso será responsabilizado pelas consequências Claro que negativas? não. Jamais. Então, algumas pessoas fazem o que querem. Justo. Exatamente. Nós temos sim, nesse país, né, em alguma medida, o irresponsável do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, a irresponsabilidade das decisões é algo... Eu escrevi um artigo recente, né, e fiz com muito cuidado, mas citando Mauro Capelletti, né? Ele tem um livrozinho bem fininho e o título é Juízes Irresponsáveis. Aí ele bota uma pergunta, né, uma interrogação. E ele vai fazer a defesa exatamente da perspectiva da responsabilização em razão das decisões que foram praticadas. E hoje a gente vive um estado nesse sentido, né, de irresponsabilidade. Como é que a gente vê isso, Marília? Como é que a gente resolve, ainda na perspectiva que Marília aqui acredita? Como a gente resolve? Resolve essa situação. Como é que a gente bota isso no direito, pelo amor de Deus? Agora de R$1 milhão. Pergunta de 1 milhão. Né? Na política eu já sei onde colocar, na ideologia eu já sei onde colocar, com todo respeito. Todos nós temos que ter as ideologias. Eu inclusive, nos últimos trabalhos que eu fiz, né, escrevi, eu defendo a ideia de que a gente adote o modelo americano de academicismo, ou seja, a ideia de que todo professor, todo acadêmico, ele antes de escrever diz, a minha ideologia é essa, porque é a lente que eu vejo o mundo. A ideologia, na verdade, é a lente que você vê o mundo. Então, todos nós temos uma ideologia, né? Alguns entram na perspectiva de utopia, enfim, mas ideologia a gente acredita em valores, a gente tem princípios, a gente tem história.
Mas a perspectiva que a gente coloca é assim, como é que eu sustento juridicamente que minha ideologia deve ser a ideologia dominante, que deve ser a ideologia que a população siga, que é a partir dela que todos nós temos que nos comportar. Posso dentro dessa pegar uma carona perspectiva? na sua pergunta para a Marília também? Pode, Eita, claro. agora são duas perguntas Eita, de pra milhão. mim. Não, vou pegar, vou pegar Eu carona. resolvi o vou problema pegar do uma Brasil carona. hoje. Não, é o seguinte, assim, você tem essa percepção de que as ideologias estão fundamentando de fato as decisões? Muito mais do que o direito, nessa perspectiva? Rapaz, Marília, eu acho. Eu tinha feito uma coisa mais sutil, mas ele foi Ele foi na veia. na veia. Ele foi Agora na veia. Eu acredito o seguinte, o nosso sistema jurídico, a nossa Constituição já traz uma solução para este problema, que é o controle pelo Senado Federal. O controle existe, É ele só isso. não é efetivo, né? Em que sentido? O controle? No sentido de caçar a decisão, é isso? Não, a decisão não. Se você tem algum agente público, no caso aqui, que atua com abuso, no caso o ministro do STF, né, que atua com abuso de autoridade, então ele pode sofrer um controle do próprio Senado Federal, impeachment mesmo, Sim. que seria algo drástico, mas existe essa possibilidade do crime de responsabilidade, Isso. ele responde Dentro por do isso. direito. Dentro do Do direito. Agora, a gente sabe que essa questão da influência, né, das ideologias, das preconcepções no direito é algo muito antigo. Existe assim, desde que o direito existe. Não é um problema recente. Eu acho que no Brasil ele está bastante escancarado e talvez a gente esteja passando de um certo limite de ativismo judicial. Mas, assim, quando a gente pega a obra de Kelsen, por exemplo, o grande problema dele era tornar o direito uma ciência, evitar que ele se contaminasse com questões de moral. Então, direito e moral não se misturam, são duas coisas diferentes. E a gente tem, por exemplo, o Posner, que vai tentar trazer na ideia do pragmatismo uma certa racionalidade. Mas, no final das contas, ele também traz a ideia de razoabilidade. Mas romperam com o Kelsen, né? Ninguém mais gosta de Kelsen. É isso que eu falei mais cedo, né? O neoconstitucionalista, ele não gosta de Não Kelsen. gosta. Exatamente. Aí, É. quando veio o de Tem Word... muita Kelsen na barra, tem muita fogueira. barra. Pra que essas Ele amarras quer um todas? cheque em branco. É, um pra cheque em poder, branco. né, conseguir mais esses controles de Kelsen. Isso. Exatamente. Aí vem o neoconstitucionalismo. Por exemplo, a gente teve uma fala do próprio presidente do STF, bem recente, dizendo que o STF tem um papel iluminista, de iluminar a sociedade. Então, a Suprema Corte, a jurisdição constitucional, ela deve direcionar e empurrar a sociedade para uma direção, porque ela não sabe o que fazer. E o Ela não Supremo sabe é a onde luz. ele não sabe onde quer chegar, ou se sabe, ela está sabendo de forma equivocada. Tá errando né? o caminho. Está errando o caminho. Então, você está indo para esse lado, você tem que ir para esse Lembrou um outro. ex-presidente da República. Então, Não você. O argumento O lá do argumento. ministro. são os iluministas, né? Voltamos ao Forte isso aí. iluminismo. Então, tem, Nada disso, viu? Aqui. tem esse problema de concepção que talvez alguns acreditem veementemente que eles devem conduzir a sociedade para um determinado ponto. Teve um outro ministro que falou também que ele era a corte e os ministros são uma espécie de editores da sociedade, não foi isso? Eu não vi Foi o essa ministro fala. Toffoli. Ele disse que eles... Bem parecido. Essa fala que você falou, eu me lembro. E teve essa do ministro Toffoli, que é mais um ministro no Supremo, né? Que diz que eles vão ser uma espécie de editores, traduzindo. Eles vão cortar o que eles acham que é errado na nossa sociedade, que o editor faz isso, né? Uhum. O editor corta ou manda acrescentar o que ele acha que tem que ter. Exatamente. Então, existe uma coisa chamada de dever de autocontenção do Poder Judiciário que está sendo esquecida completamente atualmente. Então, ele tem muito poder. Por quê? Porque é o guardião da Constituição. Nossa Constituição prolixa, cheia de princípios, de normas. Explícitos e implícitos. Isso. Então, ele deveria ter o dever, ele deveria exercer o dever de autocontenção de dizer, nesse ponto eu não vou, porque isso é uma decisão política da sociedade. Daqui eu não passo. Eu preciso... E isso é possível ser feito, né? Mas, Existe uma teorização, e eu vou só complementar, que na minha concepção o direito, na realidade, é uma tecnologia social.
Tá? Então, eu sempre faço esse paralelo para ver se eu consigo raciocinar. Então, é como se a gente tivesse um software. E esse software foi montado lá atrás, né, na perspectiva de separação de poderes, check and balance, não sei o que lá. O nome é PJE desse software? Esse também é PJE, exatamente. E aí, esse software ele tá bugando. Esse tá travando, exatamente. Por quê? Porque não existe previsibilidade para a figura do ativismo judicial. O ativismo judicial não foi previsto no software. O O neoconstitucionalismo... check and balance não tem hoje medidas, no software jurídico não tem medidas para o ativismo judicial. É um bug no sistema. Eu vou dar uma surtada aqui rápida, mas bem rápida. O neoconstitucionalismo é uma teoria que foi desenvolvida inicialmente na Alemanha, foi completamente repaginada na América Latina, somente no Brasil. Esses autores dessa teoria romperam completamente com a função lógica do direito, que é essa tecnologia social, entraram nesse software como um cavalo de Troia, um vírus, estão destruindo ele por dentro e rompendo completamente com toda a tradição jurídica que não é de um século. Vem da construção da nossa civilização ocidental, desde lá de Roma. Então, assim, isso, a gente está nesse momento de crise. Isso também, querendo ou não, impactou a tradição anglo-saxã. Sim. Também. Porque eles lá estão... essa questão da influência política nos Estados Unidos, na Suprema Corte... bem mais forte. Né? Ela sempre existiu, questão, foi mais transparente, mas questão agora lá... estão transformando isso num problema onde não é, e o problema que não existia passou a existir. Lá eles respeitam os precedentes, né? Para mudar um precedente é muito difícil. Sim, mas isso está sendo colocado em xeque, essa coisa toda, a função, como funciona e tal. Eu estou sendo até conservador nesse aspecto, mas a lógica é essa. Então, eu acho que a gente tinha um sistema, esse software servia para essa função, garantir ordem, pacificação social e segurança jurídica. Ele foi invadido por um vírus, que é uma teoria ideológica, que o próprio Canutilho, que é um autor de direito constitucional, diz que é um movimento ideológico, no livro dele, Teoria da Constituição. Né? E aí, essa ideologia invade o direito e desconfigura completamente o software. Essa é a grande questão. E aí chegam na decisão como essa da maconha. E aí você vê uma decisão... Que é uma decisão ideológica. Que, inclusive, do ponto de vista técnico, jurídico, eu particularmente li para vir para cá, até conversando com o Felipe disse, eu vou ler porque eu tenho que ler. Eu nunca tinha visto aquilo. Então você vai ver uma resposta lá no tema e itens, considerando, faça isso, faça aquilo, encaminhe para o CNJ, diga isso, a autoridade policial tem que fazer aquilo, não sei o que e tal. O CNJ... Como é que você instrumentaliza ali, mesmo a repercussão geral, mas é muito difícil, né? Conclamando executivo, legislativo a fazer políticas públicas. E no final das contas, as polícias vão ter que fazer a mesma coisa que já fazia antes. Mas é porque o próprio Supremo diz, vai caber à autoridade policial, diante do fato concreto, decidir se é consumo, porte para consumo ou se é tráfico de drogas. Aí é uma pergunta que isso é o que a gente já fazia. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Se ela tinha lastreabilidade em realmente repositório de pesquisa econômico? Não tem nenhum. Enfim, não tem nenhum. Ó, o CNJ, você lê essa decisão, é só uma entre várias, mas o CNJ, ele se tornou uma espécie de poder executivo paralelo provocado pelo Poder Judiciário. Então, ele está executando políticas públicas diuturnamente. Então, o CNJ, que não é composto por pessoas eleitas, está substituindo o Poder Executivo, principalmente o Poder Executivo Federal. Então, ele vai executando políticas públicas fora da atuação do Judiciário. Se você pegar essa decisão e ler o que é que ela menciona sobre o CNJ, é coisa que transcende a atuação do Poder Judiciário. Então, ele vem fazendo isso direto. Essa decisão é clara nesse aspecto. Essa pesquisa que eu fiz sobre o contrabando de cigarro, ela também tratou do narcotráfico. E a visão que circula, né, no chão de fábrica, que é o chão de fábrica, vamos falar aqui de maneira bem objetiva, e ninguém me entenda mal, é o policial, é o preso, é o ladrão, o chão de fábrica sou eu que sou a vítima do crime, entendeu? Esse é o chão, o mundo que circula mundo aqui real. É muito diferente do mundo daquela decisão. Muito diferente. E eu vou colocar isso numa perspectiva meramente lógica, eu não preciso ir para análise econômica do direito. Vou para a lógica que vários autores, como Paulo de Barros Carvalho, usam no direito tributário, Geraldo Ataliba usa no direito tributário, em outras áreas do direito. Lógica pura. Samara trouxe esclarecimentos muito importantes sobre essa decisão e sobre como a coisa funciona. E aí eu pergunto, qual era o problema antes dessa decisão? O problema antes era um indivíduo que, supostamente, possuía uma droga para consumo pessoal,
incorreria no artigo 28 da Lei de Drogas e teria sido enquadrado, vou usar um termo que todo mundo conhece, como traficante. Aí eu lhe pergunto, depois dessa decisão, isso não pode acontecer do mesmo jeito? Pode. Pode. E mais, tem para a autoridade policial, o magistrado, o mesmo Ministério Público, mal intencionados, digamos assim, né, dessa forma, ficou ainda mais evidente a necessidade deles fazerem isso. Eles estão mais incentivados a fazerem isso. Porque antes, pelo menos, se entendia que era crime possuir a droga para consumo, portar a droga para consumo, ter em depósito a droga para consumo. Então, pelo menos a ficha do cara ficava suja. Hoje, não acontece, do ponto de vista criminal, mais nada nesses casos. Então, para uma autoridade policial mal intencionada, é minoria, mas existe. Para um promotor mal intencionado, também existe minoria. E para um juiz mal intencionado, eles estão muito mais incentivados, agora com essa decisão, a enquadrar o cara em tráfico. A decisão não mudou nada sobre isso. Na prática, no mundo real que nós pertencemos, não mudou. Não mudou absolutamente. E, assim, mudou pro discurso, né? Mudou outra coisa que eu fiquei doido quando eu li lá a decisão. A decisão, a gente tá batendo muito nessa tecla dos 40 gramas de maconha. Até 40 gramas tá liberado. Passou disso, praticou crime. Qual crime? O do 28, que continua existindo. Justo. Né? Mas tudo bem. Mas a decisão lá em cima disse que o 28 é inconstitucional. Aí não dá pra entender. Porque até 40 gramas não é crime. 41 é tráfico? Antes não era. Podia ser 28. Se você tivesse com 80 gramas de maconha e fosse pego e você tava fumando os baseados tudo ao mesmo tempo, era pra consumo, tá? Óbvio. Mas isso era antes. Agora não. Agora parece que passou 40, é tráfico. 41 é tráfico. A decisão teve... Se você ler direitinho, ela pode ter essa consequência. E aí, tá aí. Para meus amigos policiais, tem um aqui na minha frente. A Rocha pegou 41 gramas, tráfico. Porque a decisão tá levando você a entender isso. É verdade, é verdade. Ou seja, certeza. nem Marília, nem técnica jurídica há. Né? Porque quando você vai para uma técnica legislativa, você tem todo um cuidado de estabelecer essas premissas. E aí é uma posição de arrogância que a gente vê no Poder Judiciário, né? Você sair da condição de julgador, que é uma condição que eles se preparam, estão há muito tempo, para a condição de legislador. Isso. E aí você não tem técnica legislativa para dizer, como o Felipe está colocando, o que é o jeito, né, de lidar com a situação, cada caso é um caso. Isso. Não, agora, como você bem E a gente colocou... sabe, a lei de drogas é uma lei penal em branco. Quem diz que é droga? A Anvisa, através de uma portaria. Que, inclusive, é sempre mudada, porque narcotraficante não brinca em serviço, né? Todo dia ele está criando uma droga nova. Isso. Né? Então, é uma lei penal em branco justamente para que o caso concreto lhe diga se é tráfico ou se vai ser posse para consumo próprio. Ou seja, eu não tinha nem pensado nesse aspecto. A gente tem um tiro no pé também. Não. Agora eu tenho uma pergunta aqui para os Agora- criminalistas, que eu não sou. Nós somos processualistas civis, então eu tô aqui também só de espectador. Existe alguns estudos que dizem o seguinte: olha, para combater o tráfico, uma das soluções viáveis, possíveis, é a descriminalização das drogas. Por quê? Porque nisso o Estado assume, tem um maior controle de venda, a gente atingiria o crime organizado no próprio bolso, porque diminuiria muito a procura pelo produto que ele forneceria, porque o próprio Estado iria fornecer. E a gente diminuiria muito a morte relacionada a isso, resolveria muitos problemas dentro do sistema carcerário. O que é que vocês acham disso? Não, No peraí, caso calma, aí seria calma, a calma. legalização da droga. Legalizar. 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 Eu não vou deixar ninguém responder essa pergunta, não. Eu tô aqui como host. Na realidade, a gente entra num circuito que é o seguinte. Vamos ter um seminário, temos uma comissão e temos especialistas para a gente fazer várias outras rodadas desse tema. Então, você acabou de dar uma deixa Então, eu para só o vou próximo. dizer uma palavra sobre a só pesquisa. uma palavra, exatamente. Ingenuidade. Ingenuidade. E você, uma palavra. Depois a gente pode... exatamente, aí a gente vai né? depois conversar sobre isso. E aí, você... Uma palavra só. Eu posso usar mais de uma palavra? Não tem jeito, não. Eu não consigo, eu sou professor. É professor, exatamente. Tem jeito, não. Eu não tenho esse poder de síntese. E tem que ter, porque é pré-candidata, vai ter que ter esse poder de síntese. Esse poder de síntese, exatamente. Debate, essas coisas. Mas, ó,
Vamos lá. A gente está falando de um mercado. É um mercado. Droga é um mercado. Álcool não era lá na década de 20 nos Estados Unidos? Era, continua sendo até hoje, né? Isso. Como as leis querem impactar nesse mercado, é o que a gente vai discutir. E se elas funcionam. Isso. Então, o mercado existe, mesmo você dizendo que é crime. O mercado vai continuar existindo se você disser que não é crime. Que não é crime. Como as leis vão impactar e que prejuízo isso traz ou vantagem para a sociedade é o que a gente vai discutir no seminário. Isso é bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho de seminário, porque eu acho que é exatamente isso, né? Ou seja, trazer os alunos, as pessoas interessadas que ouviram o podcast, que escutaram essa temática, que, diga-se passagem, muito profunda, né? Eu posso dizer que eu estou com 20 e poucos anos já de sala de aula e eu vejo que é um tema bem difícil, bem profundo. A gente sai de uma zona de conforto muito grande que a gente tem no direito, né? Digo, a gente, como estudante de direito, fica repetindo dispositivo legal, não sei o que, lá, quando a gente vai para essa zona de enfrentamento, que vai desde uma filosofia, que é o realismo jurídico, até uma análise econômica do direito, passando pela política, não sei o que, a gente fica numa zona de desconforto muito grande, tentando trazer para a zona de conforto, mas eu queria exatamente como é que o seminário vai impactar a vida desses nossos ouvintes. Eu vou dividir um pouquinho com a Ana Marília, é isso, porque ela está junto comigo desde o primeiro seminário, né? Trabalhando aí junto, realizando. É um evento que vai acontecer aqui em Natal, no campo central da UFRN. Então, estão todos convidados, dia 19 e 20 de setembro. Então, o dia todo. 19 é uma quinta, 20 é uma sexta, para o pessoal que vier de fora poder ir para a praia. Então, ótimo, isso é muito importante. Exato. Tudo organizado. A análise econômica do direito também está presente aí. E o nome é Terceiro Seminário de Direito e Economia do Nordeste. A gente já está na terceira edição. As outras duas foram realizadas pelo UFRN e OAB. Né? A Ordem dos Advogados, através da Escola Superior de Advocacia e da comissão da qual a gente faz parte, né? Eu e Ana Marília, que é a Comissão Especial de Direito e Economia da OAB. Essas duas entidades apoiam, né, o evento. E nesse evento a gente vai discutir o direito sob a perspectiva da economia, né? E nas mais diversas áreas do direito. Então vai ter um painel sobre direito público, vai ter um painel sobre direito privado, na parte de contratos, por exemplo, né, consumidor. Vai ter um painel sobre economia do crime, análise econômica e direito penal. Sem dúvida nenhuma, esse tema da decisão vai ser tratado. Já deixa aqui o convite para a Samara para estar lá com a gente. Vai ser uma honra para a gente. A gente tem também um painel sobre economia comportamental. Vocês falaram um pouquinho de heurística, viés e tudo mais. Isso entra na análise da psicologia comportamental, da economia comportamental, e vai ser tratado também de um painel específico. E, por último, um que é muito importante, né, para quem hoje é do direito, considerando essa expansão da atuação do profissional do direito para além do judiciário, né, é o de planejamento, orçamento e políticas públicas. Onde, por exemplo, mínimo existencial, o que é isso? De onde veio o que come, né? Reserva do possível também são coisas que podem ser debatidas a partir de uma lógica econômica. Então, haverá também esse painel que está sob a coordenação do professor Marconi Macedo, que também é um grande parceiro, professor do Departamento de Administração Pública e Gestão Social, aqui da UFRN, que divide comigo a coordenação geral do evento. Então, já deixo o convite para ele estar aqui também, viu? Ele vai estar aqui, Falar sobre governança, um cara que é fantástico. Exato. E aí, eu e o professor Marconi, a gente bolou esse evento como professores da universidade, ele no grupo de pesquisa dele, né, de gestão pública, e eu no DECRIM, que eu fico com essa camisa aqui à vontade, mas para mostrar o grupo, né? Que é o grupo de pesquisa em Direito e Economia do Crime. Então, a gente trata desses assuntos, né? Então, a gente resolveu criar um evento que pudéssemos, nós dois, trabalhar nossas pesquisas e atrair pessoas de outras áreas também. E aí vem gente do Brasil todo, vem gente de São Paulo, de Brasília, tudo que é canto, vem gente de Caicó, que é o meu caso, né? Internacional. Vem gente de fora. Do Brasil todo. Então, estão todos convidados. A inscrição vocês podem fazer no Instagram, @Direito e Economia do Nordeste. @Direito e Economia do Nordeste. Tem tudo lá. E, se puder, eu queria que a Ana Marília falasse um pouquinho da experiência dos seminários, né, que ela teve. Né? Claro. Sim, eu participei da primeira edição, ainda como estudante, aluna, então enviei meu trabalho lá. E sobre eficiência, que foi um tema que me acompanha até hoje. Acredito que é uma ótima oportunidade para qualquer estudante de direito que queira avançar nessa área acadêmica. Tá? Então, o estudante ele vai ter a possibilidade de publicar seu artigo, seu estudo, de debater com
vários professores, advogados que pesquisam na área de análise econômica do direito, que é uma área que a gente não tem mais como esconder que existe, né? A gente sabe que até é um tema que entra, uma disciplina que entra nos próprios concursos da magistratura, por quê? Porque vai ser algo relevante para as próprias decisões judiciais. Então, participei como estudante, tive um grande crescimento pessoal lá. Agora, fiquei é como se eu tivesse tropeçado num problema que me acompanha até hoje, né? E é interessante por quê? Porque a partir disso você consegue seguir uma linha de pesquisa que vai muito além daquilo que a gente normalmente faz dentro da universidade, que é assistir aula, fazer prova. Então, você cresce como profissional, você pode seguir uma carreira dentro dessa área. E aqui, é uma área que é recente, a análise econômica do direito, é uma área de pesquisa bastante recente. Existe muita resistência ainda em relação à análise econômica do direito, a gente vê isso nos próprios tribunais, né? Porque vão relacionar a análise econômica do direito com o neoliberalismo, que não tem, né, absolutamente nada a ver. E aí, fiquei. Essa área me ajudou muito. Fui fazer mestrado sobre um assunto que tinha tudo a ver com o artigo que eu publiquei no seminário, na primeira edição. E também comecei o doutorado seguindo esse mesmo tema. E aí, a análise econômica do direito veio trazendo um aporte teórico bem interessante nesse processo. Participei do segundo seminário, também organizando, né, através da Comissão de Direito e Economia. E agora a terceira edição, que é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe. Agora maior, né, crescendo cada vez mais, com o apoio da própria ABDE. A gente tropeçou na pedra. Tropeçamos e ficamos ali. Mas foi um tropeço muito gratificante. Na verdade, foi realmente uma janela que se abriu, né? Uma porta, novos horizontes se abriram a partir dessa participação lá. Certeza. E a gente vai contar com vários convidados, né? Que são renomados na área no Brasil. Assim, os dois nomes que são bem conhecidos, né, digamos assim, não desprestigiando os demais, mas que furaram a bolha da academia, digamos assim, são a professora Luciane Yang, né, que vai estar aqui com a gente, e o professor Peri Chiquida, que é o cara dos presídios. Dos presídios, Então, entrevista os presos lá, então os dois vão estar aqui. Professor Samara, então, e aí? A gente vai para esse seminário? Com certeza absoluta. Vamos lá já, então. Fala um pouquinho aí desse momento, o que a gente tem a acrescentar com relação à análise econômica do direito, esses vetores, um convite para a nossa audiência fazer esse tropeço, né, que foi um tropeço positivo, né, para exatamente aumentar o conhecimento no direito e em outras áreas do direito. A gente não pode se limitar apenas àquilo que a gente vê em sala de aula, né? A gente tem que fazer igual a Ana Marília, né? Bater nas pedras e permanecer com elas para adquirir conhecimento, né? E essa é uma área que precisa realmente trazer, principalmente os estudantes de direito, né? Fazer com que as pessoas se tornem pensantes sobre o assunto, né? É muito importante, porque a gente não pode entrar naquele discurso de que o que a gente aprendeu ali a gente vai levar e acabou-se. Todo dia tem algo novo para se aprender, todo dia tem algo novo para ser ensinado, né? E vai ser uma oportunidade maravilhosa, como foi para ela, que entrou como estudante, né? Será feito o convite para os meus alunos, com certeza absoluta. Nós dois estaremos lá, prestigiando e aprendendo. E nesse da legalização, eu quero estar lá. Tamo junto. Me avise com bastante antecedência. Tamo junto. Pessoal, vocês viram aí, né? A gente está terminando o nosso Juris Talk. Mais uma vez, um tema muito interessante. Eu peço que vocês compartilhem o tema, compartilhem o nosso episódio, deem aquele like, de modo a que o algoritmo do YouTube reconheça nosso trabalho. Vamos ter lá na descrição vários links aí que vocês podem acessar, inclusive o link do seminário. Agradeço demais a presença do professor Felipe, professora Ana Marília, professora Samara.
A ideia é essa, que a gente continue fazendo um debate sobre temas relacionados ao direito, relacionados à economia, relacionados à finança, à política, enfim. O Juris Talk tem esse papel. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.